Olá, caro aluno, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos conteúdos de Química. Mais especificamente hoje, nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Então eu, professor Leonardo Oliveira, vou trabalhar com vocês, vou detalhar com vocês, dividido em 3 vídeos, e esta será a primeira parte que a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de ativar o sininho, de fazer um comentário para que a gente sempre consiga melhorar o nosso canal, tá ok? Então, vamos nessa. Galera, quando a gente fala de distribuição eletrônica, você tem que falar, você tem que observar basicamente a palavra eletrônica, elétron. Então, o que nós vamos fazer na distribuição eletrônica é nada mais nada menos do que ordenar os elétrons dentro de suas camadas e subcamadas. Ou seja, é um refino dos números quânticos. E aí, nós vamos observar o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling ele foi construído dentro das informações dos números quânticos, camadas, subcamadas, orbitais e spin, ok? Quantidade máxima de elétrons nas camadas e nas subcamadas. Então, se você fizer uma relação entre o diagrama de Linus-Pauling e os números quânticos, vocês vão ver que eles estão extremamente entrelaçados, ok? E aí, se você observar, tem uma linhazinha na diagonal no diagrama de Linus-Pauling. Essa linha é a maneira como você vai caminhar no diagrama de Linus-Pauling. Sempre de cima para baixo na diagonal. Chegou embaixo, vai lá para cima de novo. Observa comigo, ó. 1s2. Vai de novo, ó. 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. 3d10, 4p6, 5s2. Ok? Sempre na diagonal, até chegar lá no último subnível. Aí eu coloco para você o diagrama de Linus-Pauling de uma forma mais linear, para você observar que nós podemos também representar esse diagrama de forma linear, ok? Nesse momento, nós vamos fazer a primeira explicação, que é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, que foi como Linus Pauling observou. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Eu vou fazer a distribuição eletrônica do Na. Observe, Na, Cl e F, todos são átomos. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se o Na tem 11 prótons, isso quer dizer que ele tem 11 elétrons também. Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6 e depois vem o 3s2. Só, pessoal, que como é que você vai saber quando é que você deve parar e quando é que você deve continuar? Da seguinte forma, você vai somar os expoentes e eles vão ter que dar o valor que você precisa, que nesse caso aqui para a gente é 11. Então 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Se eu coloco o 3s2, passa, fica 12. Só que esse elemento só tem 11 elétrons. Então o que, é que eu vou fazer? Vou colocar o 3s1. Ah, Leonardo, eu posso fazer isso? Pode. Porque você lembra que o expoentezinho do S2 significa a quantidade máxima de elétrons que ele tem na subcamada. Qualquer valor igual ou menor também pode existir. Por isso, 3s1. Ok? Ah, Leonardo, vamos ver como é que fica aí do Cl. No Cl é para ser 17, né? O número atômico dele. Então a quantidade de elétrons dele também é 17. Vamos colocar, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5,
Se você soma, olha para cá, ó. 2, 4, 10, 12 com mais 5, 17 do jeito que eu preciso. Ok? Vamos para o ferro. O ferro 26. Olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Depois vem o 3d6. Não precisa ser 3d10, já que eu só preciso de 26. Conta aí os expoentes, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 26. E dessa forma, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia para esses 3 exemplos. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos falar de uma outra informação, que é a ordem crescente, a distribuição eletrônica em ordem crescente de camada, que também pode ser chamado, pessoal, de distribuição eletrônica em ordem geométrica. Então, pessoal, observa. Quando a gente fala da distribuição eletrônica em ordem geométrica, a gente vai ter a seguinte informação. Olha para cá. Distribuição eletrônica em ordem geométrica. Vamos lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica do Na. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ah, Leonardo, mas está igual ao anterior. Tá, pessoal. Mas está igual ao anterior por quê? Porque, olha, primeira camada, segunda camada e terceira camada. Agora as camadas vão ficar juntas. Então, em alguns casos, vai ficar a ordem geométrica, ela vai ser igual à ordem crescente de energia. Em outros casos, não. Observa do Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui também ficou igual, mas o que eu preciso está sendo obedecido. Ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Ok? Agora, observa aqui do ferro. Qual é a distribuição eletrônica que nós fizemos para o ferro? A distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Como foi que ficou? Ficou assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Olha, agora as camadas elas não estão todas juntas. Observa aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, mas olha aqui a terceira. Está separada. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mudar eles de local para poder a gente ter a ordem geométrica. E como é que fica? Ó, fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Pronto. Agora eu tenho a distribuição eletrônica em ordem geométrica para o elemento químico ferro. Ok, pessoal? Então essa é a distribuição eletrônica em ordem geométrica para estes elementos. E aí, por último,
nós vamos falar da distribuição eletrônica em cerne de gás nobre. A distribuição eletrônica em cerne de gás nobre, ela leva em consideração, como o próprio nome está dizendo, os gases nobres. E aí, a gente precisa lembrar quem são os gases nobres. Então, galera, preste bem atenção. Vamos lá. Quando eu falo, primeiro, quem são os gases nobres? Essa é uma informação que nós vamos falar um pouco mais para frente, quando a gente for falar de tabela periódica. Mas os gases nobres, pessoal, são esses, ó. Hélio, neônio, argônio, critônio, xenônio, radônio e o oganesson. Quando a gente for falar de tabela periódica, a gente vai ver que o hélio está no primeiro período, que o neônio está no segundo período, e assim sucessivamente. Mas não vamos botar a carroça na frente dos bois. Vamos lá. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica em cerne gás nobre para o sódio? Primeiro você faz a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, ok? Então como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pronto. Agora o que é que você vai fazer? Você vai observar onde está o último P6. Pronto. O último P6 está aqui. Então você vai trocar isso tudo por um gás nobre. Leonardo, e como é que eu vou saber qual é o gás nobre? Observa. Observa que nós não estamos... O último P6 não é o 2P6? Então eu vou trocar pelo segundo gás nobre. O segundo gás nobre é o nosso Ne, é o neônio. Então como é que vai ficar a distribuição eletrônica em cerne gás nobre para o sódio? Vai ficar isso daqui, ó. Ne entre colchetes e o 3s1. Entendido? Ok? Vamos fazer outro exemplo, Leonardo. Bora, vamos fazer o cloro. Beleza. Vamos lembrar quem são os gases nobres, né? Gases nobres, vamos anotar aqui de novo, ó. Hélio, neônio, argônio, critônio, xenônio, radônio e o oganesson. Leonardo, eu preciso saber decorar? Precisa não, pessoal. Precisa não, porque ele vai te dar alguma informação na questão. Ok? Vamos lá. Então, o que foi que eu lhe disse? Para fazer distribuição eletrônica em cerne gás nobre, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer distribuição eletrônica como se fosse uma distribuição eletrônica comum. A distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então vamos lá. A gente já fez isso hoje, né, para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E aí eu disse para você o que é que você vai fazer agora. Você vai procurar o último P6. Quem é o último P6? Ó, tá aqui, o último P6. O último P6, ele é o segundo. Como é que eu sei? É só você olhar qual é o número quântico principal. Então eu vou trocar tudo isso daí pelo segundo elemento, pelo nosso Ne. É isso mesmo. Então, o que sobra aqui, eu coloco aqui, ó. 3s2, 3p5. E esta é a distribuição eletrônica do cloro. Esta é a distribuição eletrônica do cloro em cerne gás nobre. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo. Distribuição eletrônica do ferro. Vamos lá. Eu faço a distribuição eletrônica
em ordem crescente de energia. Distribuição eletrônica comum, vamos lá. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E aí eu vou procurar o último P6. Observa que agora o último P6 é esse, ó. Tá aqui ele. O último P6 é o terceiro. Quem é o último? Quem é o terceiro? Vamos lembrar. Hélio é o primeiro, neônio é o segundo, argônio é o terceiro. Então eu vou trocar tudo isso, toda essa distribuição eletrônica, pelo AR entre colchetes, e esse resto eu coloco aqui, ó. 3s2, 3d. Leonardo, não é 3s2, é 4s2. Troca ali, beleza, vamos lá, vamos trocar aqui, ó. Aqui não é 3s2, aqui é 4s2, ok? Então, pessoal, aqui a gente fala sobre a distribuição eletrônica em cerne gás nobre para esses 3 exemplos. Eu espero ter ajudado vocês nestas informações. Não esquece que ao final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercícios para você exercitar. E nós temos outros 2 vídeos para a gente dar continuidade a esse assunto, ok? Então é isso, abraço, até a próxima.